Por isso que Com medo tá, da do... por isso que tá toda arrumadinha com a farda, é? Arrumada de pedir. Ah, tá certo. Gente, bloqueia aí o áudio de vocês para não dar interferência. Bom dia, CDD 05. Para quem está aqui, para quem está em casa, né? Hoje nós iremos trabalhar dois conteúdos extremamente importantes, né, e relevantes para vocês. Nós iremos falar sobre autismo e esquizofrenia, né? Dois assuntos que talvez não sejam... Professora? Oi! Aqui a gente não tá vendo nada não, só essa estante com esses negócios. Quem não tá vendo? Peraí, eu disponibilizei o slide. O slide. Pronto, agora eu tô vendo. Não, mas você tem que ver o slide. Você tem que clicar em apresentação no seu celular, que aí aparece o slide. Ok, você clica lá em apresentação ó, no seu celular, senão você consegue, aí você consegue visualizar o slide. Pronto, deu Deu certo. certo, foi? Obrigada. Pronto, ótimo. Gente, e aí nós iremos falar sobre autismo no material de vocês. A gente começa com o capítulo 3 hoje, né? Página 20 a 21. Semana passada, a gente trabalhou... Deixa eu ver aqui, eu quero entrar. Reginalda, bom dia. Professora. Bom dia, minha filha. Seja bem-vinda. E aí vocês lembram que a gente viu semana passada? E aí, o que é que vocês lembram? A gente viu sobre as fases da infância, né? Sobre o quê? As fases da infância, de Sim. 6 anos, era 3 anos, que existe mais cuidado, né? Sim, e o que mais? O que mais? Saúde na Terceira na idade. terceira idade, né? A gente viu sobre vários pontos importantes também de envelhecer saudável. E aí trazendo aí essa lembrança da aula passada, quais são mesmo os hábitos que nós devemos manter para ter chegar na terceira idade saudável, chegar na velhice esbanjando saúde, Bons hábitos alimentares, né? bons hábitos alimentares, Atividades físicas. atividades físicas, Que né? mais? Muita coisa a gente viu, né? Mas os principais se baseiam nos hábitos saudáveis das nossas escolhas de hoje, que são a questão da nossa alimentação e também do nosso exercício físico. O corpo necessita da gente trabalhar principalmente com esses dois pilares. Eu trouxe até um slide mostrando para vocês sobre os fatores que interferiam na saúde, na qualidade de vida da terceira idade. E aí vocês viram que a porcentagem sobre doença era muito menor, né? A porcentagem sobre condições ambientais era menor, mas quando trazia a questão de hábitos de vida, a gente viu que era mais de 50%. E que hábitos são esses? Vida saudável, ter uma boa qualidade de sono, uma boa qualidade alimentar, questão de diminuir o estresse e entre outros problemas, né? Outras situações que nos levam a ter uma péssima qualidade de vida. E aí hoje nós iremos falar, inicialmente, né, sobre o que é o autismo. Vocês irão conhecer um pouco mais sobre o autismo, né? Eu espero que alguém já saiba do que se trata o autismo, já tenha tido a curiosidade de ler um pouco aí sobre o material de vocês, né? Eu dou sempre essa dica, que sempre que for possível, leia esse material de vocês. É rico em informações e tudo que eu vou passando aqui é retirado daí, né? Então, até uma forma de vocês estão em casa e estudando, tem dúvidas, quando chega aqui na sala de aula a gente consegue esclarecer. Então, sempre que possível, pegue o material de vocês para dar uma revisada e uma lida também do próximo conteúdo que nós iremos trabalhar. Então, nós iremos aprender sobre o que é o autismo, como identificar e cuidar de uma criança autista, cuidados que vocês, cuidadores, devem ter ao trabalhar com essas pessoas que têm aí um espectro autista. Deixa eu só esperar que o piloto e o apagador bem rapidinho.
Quem está em casa? Gente, aí eu queria perguntar a vocês inicialmente, né? Se vocês sabem o que é o TEA, o que é o autismo. Ou conhece alguém, né? Ou já trabalhou com alguém que é autista. Transtorno do... Não, transtorno do espectro? É. Isso. O que mais? São pessoas que têm um comportamento diferenciado, né? Sim, com certeza. Eles têm um comportamento diferenciado. É porque eles têm dificuldade em socializar, né? O que mais? Né? Oi? Eles têm dificuldade em socializar, né? Tem dificuldade de socialização. Professora, eu trabalhei numa casa também pequenininha e a mãe dele não sabia, e ele só dava conta de pé, não sentava de pé. Sim. Aí ela levou para o médico, quando chegou lá, ele ficou aqui. Sim. Por isso que ele não conseguia sentar o pé dele, ele começou a andar com o de pé, né? Sim. Aí ela foi diagnosticada com autismo. E tem muito movimento nos braços, né? Também, é umas características que eles têm. Desviar o olhar. Sim, não tem contato visual. Não tem contato visual, né? Isso, exatamente. Ela está bem informada aí, né? As Gente, emoções também diferenciadas, né? tem o quê? As emoções deles são bem diferenciadas. Sim, Né? a forma de demonstrar as emoções são bem diferenciadas, exatamente. Você não é estudada antes? Foi, Débora? Deu uma pesquisada? Eu já vi em Já algum trabalhei. lugar. Não, eu vou quando eu vou. Eu ou a menina aí? Aqui é Débora. E aí eu vou na internet. Sim. Né? Aí eu procurei assim, um assunto que escrevesse no popular, né? O que é Sim. o autismo. Sim. E no Insta Sim. tá cheio Tem de coisa muita falando informação. sobre autismo. Muita coisa. É. E aí, gente, hoje em dia eu costumo dizer que as pessoas ficam sem informações sobre N assuntos porque não buscam, né? Vocês, como cuidadores, vocês precisam buscar sempre o conhecimento, principalmente quando é algo novo. Porque falar do autismo hoje em dia é uma coisa nova, né? O autismo está sendo muito falado, questionado e buscando os seus direitos, né? Agora, menos de 10 anos para cá. Então, automaticamente, isso é uma coisa muito nova, muita informação nova. Talvez ninguém nem tenha visto falar o que é o autismo, né? Como é que uma criança autista se comporta, um adulto autista se comporta, né? A gente sabe que o autismo é uma coisa que vai acompanhar para o resto da sua vida, é um aspecto que você vai desenvolver para o resto da sua vida. E aí a gente precisa conhecer um pouco mais. E quando vocês, muitas vezes, são contratadas para trabalhar e cuidar de uma criança autista, se você não souber o conhecimento, se você não buscar esse conhecimento, você vai chegar perdida. E tudo que a criança manifestar, você vai achar que é algo de outro mundo. Sendo que a criança autista, ela tem muitas características particulares do autismo, né? E aí a gente vai conhecer um pouco mais. Então, cada criança tem alguma particularidade. Isso. Não é legal que todos desenvolvam o Isso, exatamente. É tanto que o autismo... Professora, o meu que eu cuido, ele é totalmente, tipo assim, quando eu fui cuidar dele, eu fiquei meio perdida, só que, tipo, a mãe dele, tipo, me explicou algumas coisas, aí depois eu desenrolei, mas se você for e não souber de nada, tipo assim, de nada, você vai pensar que você não vai conseguir. Isso, exatamente. Eles são bem, o meu não come, não fala. Sim. Ele fez 6 anos ontem. Sim. Aí, tipo, é muito, ele não gosta que toque nele, essas coisas assim. E aí, sobre a Ai. questão... Diga. Mas aí eu já consegui, pronto, eu que tirei o primeiro dentinho dele, eu já toco nele, eu consigo lavar o cabelo dele, já muita coisa eu consigo com ele, que a mãe nem consegue. Sim, exatamente. Bem interessante aí. Então, se você sempre tiver algo para argumentar aí, você libera o áudio e fala, certo? Sobre a sua Certo. experiência. Eu li também sobre isso aí, ó, que ele só pode ser diagnosticado entre os 12 e 13 anos de idade. Mas nesse período aí, quando ele nasce até os 3 anos, tem uma alteração, por isso que só pode ser... Tem o quê? Tipo uma alteração, agravo
Não, vou explicar o porquê. Boa pergunta, vou explicar o porquê. Gente, o autismo, né, cientificamente ele é conhecido como TEA, transtorno do espectro autista, né? Tanto que as mães que têm filho autista, eles preferem ser chamados de TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista, é espectro mesmo, certo? A palavra? É uma síndrome caracterizada por problemas na comunicação, na socialização e no comportamento, geralmente diagnosticada entre os 2 a 3 anos, e eu vou responder o porquê dessa idade. Nós sabemos que hoje, cada vez mais, a ciência está evoluída e as crianças estão sendo diagnosticadas no primeiro dia de vida, né? Primeira semana de vida, a criança já tem feito todos os exames de orelhinha, de pezinho, de linguinha, de olho, tudo que a gente puder imaginar, né? Mas por que o autista, né? Por que o autismo a gente só consegue diagnosticar lá para seus 2 ou 3 anos de idade? Tem pessoas que ainda é bem mais tardia, né? Por que será que esse diagnóstico demora tanto para chegar, entre aspas, né? Por causa que o autismo, ele é uma alteração do comportamento. Então, a criança, a gente só consegue observar o comportamento dela, né, a partir dos seus 2 anos de idade, que é onde requer um pouco mais de atenção, é onde requer diferentes formas de se comportar. Então, não tem como a gente diagnosticar antes. Às vezes, tem mãe que consegue diagnosticar antes, né? Mas o mais fácil de ser diagnosticado é a partir dos 2, 3 anos de vida, que é quando a gente começa a observar o comportamento da criança. Até então, a criança tem um comportamento, nessa idade, de 0 a 2 anos, o comportamento da criança não exige prestar atenção em coisas, não exige que ele siga uma norma de comportamento, não exige. Nessa idade, principalmente quando é bebê, qualquer coisa que a criança fala, talvez seja considerado normal, porque ele ainda está aprendendo muita coisa, né? O primeiro contato com a vida, com o mundo. Então não tem como a gente diferenciar, porque é uma fase nova. Nós sabemos que tem crianças que desenvolvem mais rápido, da mesma forma que tem crianças que desenvolvem um pouco mais lento. Então não tem como eu diferenciar precocemente. Agora, a partir do momento que eu busco, que eu observo que aquela criança com 3 anos de idade, ela não tem um contato visual comigo, eu chamo pelo nome, ela sabe o nome dela é Júlia, mas ela não me responde. Então eu começo a observar que criança com 3 anos de idade já tem essas respostas, já não tem contato visual. Eu chamo pelo nome, ela responde. Ela já tem comportamentos que eu consigo diferenciar e diagnosticar se ela tem autismo ou não. Menos do que isso, eu não tenho como dizer. Tem criança de 1 ano que você chama, ela não está nem aí. Tem criança de 1 ano que não gosta de conversar olhando para o seu olho, né? Autismo não. Às vezes é o próprio comportamento da criança, certo? Então, por isso que a gente só consegue diagnosticar a partir aí dos 2 a 3 anos de idade. Respondeu a pergunta, Débora? Sim, ele tinha assim que podia ser agravar, entendeu? Não. Ser uma coisa mais... É tanto que os exames não demonstram. Tipo, ele vai fazer exame de laboratório. Não vai dar o diagnóstico de autismo, porque não é nada questão fisiológica em questões de problemas de sangue, essas coisas do tipo, né? Nem exames de imagem. O que vai demonstrar que aquela criança é autista não é o comportamento. É a análise do comportamento da criança. Assim, ó, porque tem mãe que não aceita, né, quando o filho tem essa doença, aí, assim, atrapalha o desenvolvimento, né, da criança. Sim, também, existem essas situações. E aí... Vai falar alguma coisa? Sim, porque assim, eu conheço uma pessoa que o menino já tem 6 anos, sabe? Mas, assim, todo mundo vê que o menino tem problema, mas ela disse que o filho dela é normal. Tem famílias que têm essa dificuldade em aceitar o diagnóstico, né? E até procurar saber esse diagnóstico. E muitas vezes também por causa do comportamento das outras pessoas em relação ao filho dela, muitas vezes. As pessoas desinformadas, né? Sim, né? exatamente. Elas já têm medo do quê? Do preconceito, né? Isso. Do bullying, então elas preferem às vezes dizer que não, é normal, não tem nada. Exatamente. Né?
Então, o autismo, minha gente, as pessoas que são autistas, até as famílias que lutam pela a igualdade, pela questão do preconceito, entre outros pontos, eles não querem que trate o autismo como uma pessoa doente, como um doente, é um espectro. Então, não fale que aquela pessoa é doente porque ele é autista. Ele tem apenas uma condição diferente no seu comportamento, por isso que a gente chama de transtorno espectro autista. Então, aquela criança não é considerada uma criança doente, doida, como as pessoas acham que seja, certo? O que vai mudar, diferenciar essa criança de outras crianças, é a sua forma de se expressar, o seu próprio comportamento. Aqui ninguém é igual. Aqui cada um demonstra suas emoções de forma diferente, tem formas de comportamento diferentes. A mesma coisa é o autista. Ele tem formas de expressar os seus sentimentos, as suas emoções em formato diferente. Então, por isso a gente não diz que é um doente ou uma doença. A gente fala que é um transtorno do espectro autista. TEA. Seu filho tem TEA, certo? Mas seu filho é doente de autista. Isso não se cabe no vocabulário da saúde, certo? Nem os familiares gostam, nem a gente da saúde também utiliza, certo? E aí nós sabemos que o autismo é apenas uma maneira diferente de ver o mundo com o seu jeito único de ser. É o jeito que ele tem de se expressar, essa modificação no seu comportamento, né, que vai demonstrar quem esse paciente, como ele vai ser, como é que ele vai demonstrar. Porque até então existem níveis de autismo. Tem o nível mais leve, né? E tem os níveis mais graves. Então, os níveis mais leves, a gente convive com tanta gente que é autista e nunca tiveram diagnóstico, né? Que nem sabe que tem. Por quê? Porque o nível daquele autismo, deixa eu só liberar aqui. Porque o nível daquele autismo é muito leve, às vezes é pequenas coisas no comportamento, não é coisas tão grandes que vai fazer interferir na sua vivência, no seu dia a dia. Já existe o nível intermediário, né, e o nível mais grave. Esse nível mais grave é quando acomete aquele paciente que não se desenvolve muito bem em outras funções, né? Então, existem níveis de autismo e formas de tratamento para auxiliar e ajudar aquela criança a vencer as suas dificuldades e a estimular o seu desenvolvimento. Então, como eu falei para vocês, nós convivemos com tantas pessoas que têm características de autista, tantas, e quem é que não diz que ele não é um autismo? Sendo que antigamente não se falava nisso, né, Leona? Antigamente você havia falar sobre o autismo? Não, minha gente, não tinha, né? Antigamente, qualquer condição diferente da sociedade, era se considerado doido. É um doido, né? Independentemente do que você tinha. Hoje a gente sabe o que é um esquizofrênico, hoje nós sabemos o que é um bipolar, hoje nós sabemos o que é um autista, né? E cada um com sua condição. Diga. E a falta de conhecimento em relação gerou muito dificuldade para as mães, né? Sim. E não sabia como lidar, não sabia como fazer, porque tudo que a mãe tenta fazer, ele tipo como se ele rejeita, aquela coisa, né? Então hoje melhorou muito, né, nisso aí, né? Hoje as mães dão informação. Muita. Né? Melhora a convivência com a criança, né? Hoje o autista, ele está tendo uma visibilidade bem maior. Então eles têm apoios, né? Eles têm apoios, por exemplo, pode ir para o grupo CRI. Quem mora no interior também tem um apoio da assistência social para incluir aquela criança em todas as terapias que ele possa ter necessidade de fazer, né? Porque a gente vai falar um pouco mais sobre elas, mas a gente sabe que a criança autista hoje está sendo muito bem trabalhada, né? Agora tem que ir buscar, porque tem mãe que tem o diagnóstico, mas não está nem aí, né? E aí a criança não se desenvolve bem porque não foi bem estimulada como deveria ser, né? Como deveria ter passado por N terapias para se desenvolver bem, não se desenvolveu porque a família deixou a tudo, né? E o que acaba causando um sofrimento maior para ambas as partes. Para ambas as partes, principalmente para o autista, né? principalmente para ele. Gente, existem vários famosos que têm
são autistas. Não sei se vocês conhecem Messi, jogador de futebol, que é considerado o melhor do mundo, né? Messi é autista, né? Existem os 2 atores globais que são autistas. Alguém diz que eles são autistas? Não. Por quê? Porque o autismo, ele não é o que a gente identifica assim que a gente olha, não é uma deformidade no corpo. É a forma que eu me comporto, a forma que eu demonstro minhas emoções e meus sentimentos. E cada um tem uma forma de demonstrar, só que o autista é um pouco mais elevado. E eu vou explicar o porquê. Então, as características do autismo são dificuldade na interação social, eles não têm facilidade de se socializar, chegar, conversar, se expressar, certo? Eles não gostam de manter contato visual, conversar olhando, né, olho no olho da pessoa, eles não gostam, é deles, certo? Expressões faciais um pouco diminuídas, então eles podem estar com medo, mas eles não demonstram tanto, ou talvez eles estejam felizes, mas eles não conseguem demonstrar, fazendo essas mímicas que a gente faz, né? Gestos com dificuldade em fazer amigos. Sim, tem gestos diferentes. Então, por exemplo, tem criança autista que quando está nervosa ou feliz, movimenta muito os braços, as mãos, pula, né? Da mesma forma que tem crianças que começam a andar na ponta do pé. Professora, porque tem alguma deficiência no pé? Não. É um gesto que ele adquiriu e vai usar, né? E aí existem terapias para estimular e botar o pezinho no chão. Mas é questões de gesto, a forma que ele tem de se expressar e de utilizar, né? O comportamento dele é dessa forma. Dificuldades em fazer amigos, se ele tem dificuldade em socializar, automaticamente ele vai ter dificuldade em fazer amigos, né? Porém, isso não impede ele de ter amigo, ao contrário. Se ele tem essa dificuldade, ele vai ter uma dificuldade em manter uma conversa, um contato. Mas se você for atrás, ele vai fazer com que aquilo flua, certo? Vai conseguir manter essa conversa, esse contato. E aí, dificuldade em expressar as emoções. Então, muitas vezes eles utilizam muito o choro para expressar algumas emoções. E aí tem gente que não tem muita paciência porque a criança quer água, ele não fala, mas não fala porque é surdo ou mudo não, certo? Não fala pela dificuldade em se comportar, em demonstrar suas emoções. Se fizer terapia com a fono, consegue falar normalmente. Por isso que é importante, criança foi diagnosticada, tem que procurar os seus direitos de tratamento. Porque a criança tem todo o potencial para falar. Não fala por outros motivos na questão do seu desenvolvimento. Mas se não for para terapia, é pior. Aí é que essa criança não vai se desenvolver da forma que deve ser desenvolvida, certo? Então, prejuízo na comunicação, dificuldade de manter ou iniciar uma conversa e uso repetido da linguagem. Muitas vezes ele usa a mesma fala, repete bastante a mesma conversa ou a mesma palavra. Tudo ele usa uma palavra só. Pode acontecer, certo? Alterações de comportamento, como não sabe brincar e faz de conta, padrões repetidos de comportamento, tem muitas manias, apresenta intenso interesse por algo específico, como, por exemplo, o lado do avião, que talvez não seja tão atrativo para outras crianças, mas para eles se apegam a coisas mais que talvez não seja tão atrativo para outras pessoas, mas para eles sim aquilo está sendo legal, certo? Existe a questão da sensibilidade nos sentidos. O sentido da criança autista é um pouco desacerbado, é um pouco mais a flor da pele. Então, por exemplo, a visão, a luz pode incomodar, né? O sol, se estiver muito forte, pode incomodar e isso pode irritar a criança. Barulho, gente, a audição da criança autista é extremamente sensível. Então, por exemplo, queima de fogos perto de uma criança autista é uma coisa assim terrível. É extremamente estressante e doloroso para ele, porque ele tem uma sensibilidade no ouvido. Da mesma forma do paladar e do tato. Tem criança que tudo quer pegar e quer conhecer pela boca, quer pegar e colocar na boca. E aí a gente precisa ter muito cuidado, porque tudo eles podem pegar e querer colocar na boca, certo? Quem aqui tem contato com... Quem aqui utiliza Netflix? Débora?
Na Netflix existe uma série que é maravilhosa sobre o autismo. Eu sempre estou olhando, professora, né? Pronto, na Netflix tem uma série que se chama Atypical. Atypical, o nome da série. É uma série que retrata o autismo. E é maravilhosa, é viciante a série, viu? Você começa a assistir, você não para mais. É tão boa que é falando sobre o autismo. Então, quem tiver aí a Netflix, se quiser assistir, o nome da série é Atypical. Depois você pode procurar. Você vai se encantar pela série. Quem tem, por exemplo, Globoplay, existe o Bom Doutor, né? De Good e o Bom, que é o Bom Doutor. Né? E aí o Bom Doutor também é disponível na Globoplay. Quem tiver interesse em assistir, que também é com um autista. O doutor é um autista. Então existem muitos filmes legais aí para ser assistido. Farol da Orca, que é um filme que talvez seja... Esse filme... Professora? Oi. Eu sempre indico mesmo esse filme, O Bom Doutor, ele é Mas ótimo não é mesmo, um viu? filme, O Bom Doutor é uma série. Porque eu assisti o filme e assisti, né? Oi? O filme deu início. Porque na Netflix ele é filme. É uma série. E aí nós temos o Bom Doutor, nós temos o Atypical. O filme tem o Farol da Orca, que é muito bom também, o Farol da Orca, que é baseado em fatos reais. Então quem quiser assistir, Farol da Orca. Farol da Orca. Farol da Orca. É muito bom também, que é um filme baseado em fatos reais. Então, são várias opções que vocês têm aí para assistir e conhecer ainda mais o universo do autismo. Gente, como eu falei para vocês, eles têm sensibilidade em alguns sentidos, choros e risadas inapropriadas. Muitas vezes eles querem uma coisa, não sabem explicar. A Gerlane também que travou deve ser a internet dela, né? Quem? Gerlane. Deixa eu ver aqui se o povo tá aqui. Se não tiver aqui é a minha internet, mas se o povo tiver, é a dela. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir direito? Tá, o Reginaldo fez o setinho que tá. Acho que é a internet. É a internet dela, diga que é a internet dela. Eu tô ouvindo. Ok, Marcos tá ouvindo. Eu também, professor. Adri. Eu estou escutando. Pronto, ok. Então Também. não é a internet daqui, é a dela. Quando fica dando esse travando assim, a internet é da pessoa. E aí, minha gente, existe também a questão do choro, como eu falei pra vocês. Então, às vezes eles podem chorar, principalmente quando o nível do autismo é bem elevado. Às vezes eles choram querendo comer uma coisa. Você abre a geladeira, abre o armário, oferece de tudo e a criança só chora. E uma forma dele expressar o que ele quer. Só que ele não vai dizer eu quero batata frita, por exemplo, né? Eu quero melancia. E aí, às vezes, esse choro, né, chega a estressar muito, porque o choro, enquanto não fizer aquilo que ele quer, não vai parar, né? E a risada também, eles podem ficar rindo de nada, de uma coisa que talvez não tenha nem graça, mas para ele está sendo legal e eles estão rindo. Quem tem redes sociais, eu vou dar outra dica para vocês seguirem, que é o Instagram de uma amiga minha, que o filho dela é autista. Se chama O Autismo e Meu Filho. Ou é Meu Filho e o Autismo, é um dos dois. E ela fala da vivência, né, com uma criança autista e passa tudo, desde as evoluções às dificuldades, todas as terapias, tudo ela posta lá bonitinho. Então quem tem Instagram e quiser acompanhar também, é um ótimo canal para a gente conhecer um pouco mais sobre o autismo. Eles gostam de brincar, certo? Muitas mães e cuidadores acham que a criança autista não brinca, mas eles gostam de brincar. Porém, eles brincam da forma que eles mais se agradam. Então, por exemplo, vamos fingir que isso aqui, desculpa, vamos fingir que isso aqui é uma sanfona de brinquedo. Qual a intenção de brincar com a sanfona? Fazer o movimento de uma sanfona como se fosse tocar, né? Só que a criança autista, ela pode ver essa sanfona e querer brincar de forma diferente, empurrando como se fosse um carrinho, jogando como se fosse uma bola, né? Professora, mas não está brincando da forma correta. Qual é a forma que você espera que a criança autista brinque? Né? Porque ele pode reescrever uma nova forma para ele brincar. Então, a forma dele brincar talvez seja diferente da forma que vocês estão acostumados. A mesma coisa de um carrinho. Criança brinca com carrinho empurrando.
A criança autista ela pode muito bem virar o carrinho de cabeça para baixo e brincar só rodando as rodas do carrinho, né? É mais interessante para ele brincar daquela forma do que brincar desse jeito, certo? Aí muitas pessoas dizem, mas ele não gosta, ele não sabe brincar, ele sabe brincar, mas ele brinca dessa forma, certo? Da forma que ele se sente mais interessado. Deixa eu ver o que mais. Brinca com brinquedos de forma incomum, falei. Fala com dificuldade ou até mesmo a ausência da fala. Professora, é surdo? Não, não é surdo, nem mudo. Mas, às vezes ele tem essa dificuldade em falar. E tem crianças que falam pouca coisa, mas fala. E tem crianças que falam tudo, sem problema nenhum, certo? Comportamentos que podem ajudar na identificação. Como é que a gente pode identificar uma criança autista? Não responde quando é chamada pelo nome, como se fosse surda. Ele sabe que o nome dele é Pedro. Você pode chamar Pedro, Pedrinho, venha tomar café, e ele lá sentado, brincando, assistindo do jeito que ele está. Nem olha, né? Não dá nem um pingo de cabimento. Então, essa é uma das características bem presentes no autismo. Lembrando que cada criança tem a sua particularidade. Então, não quer dizer que todos vão seguir o mesmo padrão. Oi. Tem uns até que estão agressivos, sabia? Tem sim. Tem sim. Na presença de outras crianças, ele se isola, então prefere brincar um pouco mais só do que com outras crianças. Isso é um dos pontos que as professoras mais observam quando a criança vai para a escola. Às vezes a mãe não tem essa sensibilidade de identificar que a criança é autista, mas quando vai para a escola percebe que a criança adora brincar com outras crianças, né? Principalmente a partir dos 3 anos. Eles adoram estar conversando, brincando, interagindo. Só que a criança autista ela já não gosta muito. E aí eles ficam um pouco mais isolados. Então, muitas vezes os professores passam a se comunicar com os pais, né, de alguma coisa ali que não seja tão normal para aquela criança. Evita contato físico, essa questão de abraçar, de beijar, de coisa muito próxima, eles não gostam muito. Porém, não é porque eles não é aquela criança muito afetiva de abraçar aquela coisa toda, a gente vai deixar de ofertar esse carinho para a criança. A gente tem que ensinar por uma forma de carinho, né? Um beijo, um abraço, tocar na criança. A gente precisa tocar, porque queira ou não queira, um ser humano, não é um bicho para a gente cuidar, né, longe, sem dar nada daquela atenção, daquele amor. Ao contrário, a gente tem que redobrar aí os cuidados e todo o lado afetivo ser utilizado. Usa pessoas como ferramenta. Quando eles querem uma coisa, ele pega no seu bracinho e leva você muitas vezes até aquela coisa que ele quer. Não fala, mas vai lá e aponta. E às vezes vem aponta. Então, por exemplo, o filho da minha amiga, hoje ele tem 8 anos. E ele foi diagnosticado com o autismo severo. Então, ele tem muita dificuldade. Ele não fala, aliás, fala só na terapia, palavras. Então, por exemplo, ele fala as cores, fala os números. Tem coisas que ele fala, mas ele fala quando ele quer ou quando está na terapia. Fora isso, ele não fala. Então, o que é que ela fez para facilitar a comunicação? Ela pegou aquelas faixas catálogos, aquelas faixas transparentes, né? E imprimiu tudo que vocês puderem imaginar, de comida, de passeio, foto de família, isso, tudo ela fez. Aí fez um portfólio bem grande, né? E aí quando ele chora, desenha o que ela assiste, tudo. E aí quando ele está chorando muito, que ela não consegue identificar o que ele quer, ela vai lá, pega o portfólio e começa a folhear. E aí fica perguntando, o que é que você quer daqui? E aí quando é uma coisa que ele quer, por exemplo, às vezes ele quer ver o pai, bate na foto do pai, que ela faz uma chamada de vídeo. Às vezes ele aponta pro carro, que ele quer dar uma volta de carro, né? Quer passear. Então são coisas que facilitam a forma de comunicação, né? Então a gente tem que buscar essas ferramentas para facilitar a nossa comunicação com essa criança. Muitas vezes a criança ela pode ser hiperativa. Muitas das vezes a criança é hiperativa, aquela criança que tem muita energia. Da mesma forma que eles podem ter um pouco mais agressivo, certo? Principalmente quando eles estão em crises, em questões de frustrações, de medo. Eles às vezes eles entram em crise e eles têm a tendência a se machucar ou machucar quem está próximo deles. Então, eles podem bater, eles podem beliscar, eles podem bater a cabeça deles na parede, eles podem se machucar eles mesmos. É uma forma deles dizerem que alguma coisa ali não está ok, alguma coisa ali está irritando, está fazendo alguma coisa que ele
esteja incomodando. É o que, Débora? Tem uns que gritam muito, né? Grita. Lá no Natal, a pessoa do Natal não sei nem se ele estava vivo, esse menino. A mãe dele botava ele na frente da casa, assim, tomar água, com draga, e ele ficava sentado lá. Um monte de coisa, um monte de certeza. Mas tinha dias que a gente passava e ele estava gritando muito, sabe? Isso era um desespero na pessoa, sabe? O filho da minha amiga, ele como ele é o nível mais elevado, né? Ele é o nível mais elevado que tem do autismo, ele cospe, ele bate, ele chuta, ele joga as coisas, né? Então é bem difícil lidar, não é fácil não, é muito cansativo. Ela desenvolve... Professora, Oi! Caio não é assim. Já Caio não é assim. Tipo, ele não bate, ele não... É muito difícil ele entrar, tipo assim, naquele estado, né? Que às vezes fica o autista. Ele às vezes chora, mas aí a gente vai, fala com ele, pede para ele contar até 10 e respirar. Isso é o que a gente faz. Ele entende que é para ele se acalmar, para poder dizer a gente o que é que ele quer. Sim. Aí ele mesmo faz. Aí o bichinho vai e conta até o 10, respira, aí vai e fala, né? Bolacha, ele quer bolacha. Pronto. Aí eu digo, pronto, a Adrina vai pegar a bolacha para você. Aí às vezes ele tá chorando, aí eu vou lá e pergunto, o que é que você tem? Tá chorando por quê? Aí ele começa a chorar mais ainda. Aí eu vou e digo, calma, aí ele já sabe, conta até 10, o bichinho sozinho, e respira. Sim. Aí vai e diz, Bita, que é para assistir Bita. Sim, mas é bom Aí esse mecanismo que você desenvolveu, porque criança autista, outro canto bem interessante que a Adriana tocou, é sobre rotina. Criança autista, eles são muito apegados à rotina. Então, se você sempre faz, por exemplo, para acalmar a criança, você usa esse argumento, aquilo vai virar rotina para ele. Então, quando ele estiver estressado, se você chegar fazendo alguma coisa que vai tranquilizar, ele já vai esperar por aquela atitude sua, né? É isso aí, a rotina, pronto. Ele não gosta que toque nele, eu já toco nele, mas se vier outra pessoa tocar nele, ele vai empurrar. Sim. Ele empurra. Aí, tipo, aí ele já sabe que segunda, quarta e sexta é o dia de lavar o cabelo. Então, quando eu vou dar banho nele, eu falo, hoje é segunda. Aí ele vai e faz cabelo, aí eu lavar o cabelo. Aí ele vai e começa a fazer os balancinhos na mão ou bater assim no ouvido. Sim. Que é quando tá feliz ou quando alguma coisa ele faz isso. E em relação à comida, que ele tem a seletiva de alimentos, né? Ele não come. Ele não come. Isso. Aí, tipo, eu insisto em algumas coisas, mas aí eu pego, dou na mão dele, ele vai tocando, vai tocando no rosto, assim, perto da boca, mas ele não consegue ainda, que é aonde a gente está mais tentando agora é isso, é na comida, né? Que a gente quer ver ele comendo. Sim. Tudo que a Adriana falou. Mas é a rotina. Olha, você dando amor e tendo aquela rotina, você consegue viver com um autista a vida toda. Eles só têm comportamento diferente, mas eles não são doentes, não são doidos, essas coisas. Exatamente. É bem interessante essa questão da rotina, porque a rotina ela tem que ser trabalhada em todos os requisitos. A questão do sono, a questão da alimentação, a questão da higienização, tudo que vocês puderem imaginar precisa ser trabalhado em rotina. Quando muda a rotina da criança, ele não aceita. Eles têm essa dificuldade, eles são muito seletivos com o alimento. Então, por exemplo, tem crianças que preferem comer fruta vermelha. Não bota uma fruta amarela que ele não come. Então, tem crianças que só comem melancia, morango, frutas vermelhas, tomate, mas quando você coloca uma de outra cor, eles não querem. Da mesma forma que, se você estimular a criança desde pequena a tomar Danone, suquinho de caixa, comidas industrializadas, vai chegar um momento que você vai querer trocar e não vai aceitar. Por quê? Porque virou rotina para ele, aquilo é o normal para ele comer aquilo. E quando muda, ele não tem essa fácil aceitação. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na escola, em educação infantil, lá tinha um irmão dele, Gabriel. Ele, como era no início do ano, ele chegava bem magrinho na escola, né?
tudo que ele ficava preocupado. Porque ele chegava bem na linha. Durante o tempo da escola, ele ficava bem gordinho. Aí a mãe foi dizer a ele, menina, vai acontecer com essa, ele tá mais não. A mãe foi explicar. Por quê? Ele só come essas besteiras, tipo todinho, danone, biscoito, ele só come no ambiente escolar. Em casa não tem ninguém que ele faça comer um biscoito, essas coisas mais industrializadas. Por quê? Porque na cabeça dele, o alimento, esse negócio de lanche, de suquinho, de biscoito, é para ser comido na escola, não é em casa. Então tem ninguém no mundo que você comer em casa, não come. Então durante o ano ele começa a engordar, porque começa as besteiras na escola, mas nas férias não tem, então ele não come, ele emagrece. Então eles têm muito essa característica do alimento, por isso que a gente tem que ofertar desde novinho alimento saudável, para ele se apegar à comida saudável e não ter dificuldade na modificação da sua rotina quando precisar passar por uma comida mais, que não seja daquela vivência dele, certo? A pré-sensibilidade alterada, falei para vocês, brinca com brinquedos de formas diferentes e eu ia dizer outra coisa agora que eu não estou lembrando o que era, mas daqui para frente eu acho que eu lembro. Pronto, a minha colega disse que uma vez ela passou crianças autistas, além de eles serem muito seletivos com comida, muitos deles têm a tendência a desenvolver essas alergias, tipo tolerância à lactose, tolerância a glúten. Tem muita criança que tem essa dificuldade. E aí o filho da minha amiga, ele desenvolveu problema na garganta, as amígdalas, Aí precisava de uma cirurgia, ele tinha 3 anos de idade. Desde que ela descobriu com 1 ano e pouco que ele tinha autismo, ele faz todas as terapias. Então, de 1 ano a 3 anos, ele não evoluía rápido, era muito devagar para ele conseguir alguma coisa. E aí ela disse que ele começou a ter crises de choro com muita frequência. Então ele tinha dia que ela disse que chegou, o limite dela foi quando ele passou 3 dias chorando sem parar. 3 dias chorando sem parar. E ela disse que botou no hábito de ele, para ele dormir, ela botava ele na rede e balançava e tinha que cantar. Ela disse que passou 3 dias, 3 noites balançando ele numa rede, cantando. Porque quando ela parava de cantar, aí é que ele gritava chorando. Quando ela morava no condomínio, o povo pensava até que ela estava matando o menino, de tanto ela que ia. E nesses 3 dias ela foi todos os dias no pronto-socorro. Quando chegava lá, vovó, seu filho não tem nada, mãe. Seu filho não tem nada. E a criança morrendo de chorar. Diz ela que ele chorava de um lado, ela chorava do outro, que ela não estava aguentando. Ela desenvolveu até uma alteração na tireoide, porque ela não dormia. E aí ela pegou, quando foi na última vez que ela foi, 3 dias já se conseguiu dormir, na última vez que ela foi, mudaram de plantão, tinha outro médico lá, e o médico identificou que a criança dela estava com inflamação nas amígdalas e precisava fazer uma cirurgia de urgência. E aí ela disse que de 0 a 3 anos ele era uma criança muito estressada, chorava por tudo. E aí fez a cirurgia, na mesma semana fez a cirurgia tudo certo. Ela disse que ele acordou do pós-operatório já sorrindo. Diz ela que parecia que tinha mudado da água por vir uma criança. A fisionomia da criança mudou. Por quê? Porque ele não sabia dizer, mãe, tá doendo minha garganta. Eu estou sentindo dor, Ele não sabia dizer. A forma que ele sabia dizer era chorando, E a gente não consegue comer, não consegue se alimentar. Não consegue. Eu também tive problemas nas amígdalas por causa do reumatismo. Sim. E com 3 anos eu tive que tirar as minhas amígdalas. Sim. Na época que eu fiz a cirurgia, meu pai e a minha mãe tiveram que pedir autorização judicial. Porque, para você não é pelo dinossauro, E aí, o pai e a mãe tiveram que pedir autorização para fazer a cirurgia. Bem complicado, Tá com dor, dona Eliane? Tá. Teimosinha. E quanto mais tu fecha as suas pernas, mais dor. E não passa uma perna em cima da outra, não, Quanto mais tu faz assim, ele Eu tenho às vezes não, então eu coloco assim, porque Não faz isso, Quando eu tô começando, Mas ela não. Mulher, cuide disso, mulher. eu vou segunda-feira. Vai ficar de cadeira, eu vou fazer uma comida você. Vai esperar a cadeira de roda para ir atrás dessa situação. Segunda-feira eu vou trabalhar assim também. Sim. Se tu tivesse trazido o exame, aí. Eu já dava uma olhadinha, Se eu tivesse lembrado que comentário como você faz, Bom, era para trazer para dar uma olhadinha. Apesar que no seu caso, o ideal mesmo é uma ressonância magnética, viu? Vou ver o que a minha vai dizer. Que o Aí eu raio-x faço dessa que ela me disser, eu vou pedir ela também Sim, para fazer a a ressonância. ressonância, Você mora onde? Não, Marão. Não.
Se você for fazer uma ressonância, um lugar com preço, se você não tiver plano de saúde, o melhor lugar que se tem para fazer ressonância magnética é lá na Carajás, numa clínica chamada Exame. Lá tem um preço maravilhoso para ressonância magnética. É o melhor, mais barato. E lá é excelente. É o quê? As máquinas lá estão zeradas. Então, lá é perfeito. Eu fiz uma recente agora, no final do ano passado. Meu plano não estava cobrindo. E aí eu precisei fazer uma com urgência. E eu paguei lá, de crânio, por R$ 450. Em todo o canto era 700. Na Carajás, lá na Zona Norte. É dentro da Carajás. É Exame o nome da clínica, é ótimo. É porque ele fica, como cresceu, né? Ele fica do lado de fora, do outro lado assim, mas tem uma placa bem grande, Exame. Lá tem todos os teatros de plano, tem tudo. Gente, voltando pra cá, né? Sim, e aí depois que a criança fez a cirurgia, ela disse que mudou da água pro vinho. E ele começou a se desenvolver, a aprender muito mais coisa depois da cirurgia. Porque antes ele não tinha paciência para fazer nada, porque a criança sentindo dor direto, incomodando direto, né? E aí foi quando ele começou a se desenvolver melhor nas terapias. Mas até então, a gente precisa saber, a gente precisa ter essa sensibilidade de identificar quando a criança está bem ou não está. Porque às vezes pode ser um choro de rebeldia, porque quer fazer uma coisa e a mãe não deixa, mas também pode ser um choro indicando algum problema de saúde, certo? E aí ele chora muito. Ela disse que Ave Maria, se mudou do condomínio que ela morava, porque era só reclamação. Né? Então, por exemplo, ele está assistindo um desenho. Se o desenho, não sei se você conhece os backyardigans, ele adora os backyardigans, que é um bonequinho que canta. Inicia com música, no meio tem música e no final tem música. Ele já sabe como um toquezinho da música final. Se começar o toque da musiquinha final, ele já começa a chorar. Descontroladamente, porque ele sabe que o desenho está acabando. Então ela já tem que ficar ali chorando, porque quando o desenho vai terminar, ela já muda para o próximo episódio. Porque se ele escutar a musiquinha, pronto, começa a chorar sem parar. Né? Cuidados especiais. Aguardar, observar e ouvir tudo que a criança tem para se manifestar. Nós não podemos também tomar a frente de tudo para a criança. Então, por exemplo, a criança está com sede. Eu não vou nem esperar a criança se manifestar para dizer que está com sede. Eu já estou ali dando a água à criança. A criança está com fome. Vou nem esperar a criança dizer que está com fome. Já estou ali para dar a comida da criança. Ele tem que se desenvolver, tem que ser estimulado a pedir, a querer, a falar, né? a se comunicar da forma que a gente precisa entender. Então, às vezes, o amor é tão grande, às vezes, o apego, né? Principalmente das famílias, de não querer que a criança sofra nada, que aí atrapalha no desenvolvimento da criança. Não atuar de forma diretiva e controladora, fazer tudo pela criança, fornecer oportunidades que favoreça a comunicação, essa das imagens é muito boa para fazer com que ele comunique melhor com vocês. Usar linguagens compatíveis com a possibilidade de compreensão. Aí isso aqui é bem interessante, porque passou na Record, uma entrevista, de uma criança que ela era autista, mas ela não falava nada em português. O menino aprendeu a falar tudo em inglês. A família do interior, ninguém sabia falar inglês e o menino só se comunicava por língua inglesa. Então foi uma descoberta tremenda. Porque da mesma forma que a criança autista tem dificuldade em coisas simples, eles podem ser muito bons em outras coisas que talvez não sejam tão simples, né? Bem mais complexas. Né? Então às vezes a dificuldade. Professora! Oi! Caio canta em inglês. Canta inglês. Canta em inglês, fala todos os números. E agora ele estava lá falando, né? A gente sem entender. Você entendeu o que ele estava falando? Ele estava falando em alemão. Exatamente. Então, Foi, aí eu disse, por isso então, que eu não consigo agora entender o que ele está falando em alemão. Estava assistindo os desenhos, as falas tudo em alemão. Eu digo, pronto. Aí a mãe dele disse, e agora? Eu digo, não, agora quando a Caio fala em português para a gente entender. Exatamente. Então, aprender outra língua para a gente que convive diretamente só com a língua portuguesa não é fácil. Né? Eu mesma já fiz 100 anos de cursinho e ainda tenho muita dificuldade em questões de línguas. Né? Imagina uma criança que nunca escutou, a não ser pelo esse estado com esse celular, e aprender a falar totalmente só por a língua inglesa. E é muito engraçado, não tem 3 anos, a coisinha mais fácil do mundo, mas só fala inglês, não fala em português. Só que aí ele está na terapia, para trabalhar também a questão dele falar em português. Porque
habilidade em falar inglês, ele vai ter toda a habilidade em falar em português. E aí tem que ser estimulado, porque a família não fala inglês, como é que vai se comunicar com a família? Se ninguém entende o que ele está dizendo, né? Mas é extremamente assim, ele sai de uma coisa básica para uma coisa extrema incrível. Interpretar atos, né? Ele tem que ter essa sensibilidade de interpretar atos, não dar automaticamente as coisas à criança, conhecer a capacidade comunicativa, garantir a aproximação física, mesmo que a criança no momento não é forçar, mas a gente tem que trabalhar assim, essa questão da aproximação. Dar nome a coisa. Gente, conviver com a criança autista não é uma rotina fácil. Ao contrário, é extremamente cansativo. Por quê? Tudo que você vai fazer com aquela criança, você vai ter que falar. Tudo. Então, por exemplo, você vai dar água. Aí, você vai estar dizendo: tome sua água na garrafinha azul. Água. Sempre você vai ter que estar estimulando ele a falar. Porque vai ter um momento que ele vai dizer água. Ou vai pedir na garrafinha azul. Mas se ele não escutar, sempre que você for dar, muda, vai continuar desse mesmo jeito, né? Então, tudo que vocês forem fazer, vocês precisam estar argumentando. Vamos escovar os dentes, ó, vamos escova o creme dental, vamos escovar o dente, fazer, demonstrar, né? Então, mais você passar o dia todo tendo que fazer a demonstração de tudo que a criança tem que fazer. Mas é dessa forma que a criança vai aprendendo de tudo isso que ela vai falar quando vocês menos esperarem, né? É um estímulo, né? É um estímulo. É 24 horas estimulando uma criança, 24 horas, né? Criar pequenos problemas. Como é criar pequenos problemas? Por exemplo, tem criança que todo dia desce para brincar no parquinho. Se todos os dias ela faz aquela rotina de brincar no parquinho, ela sabe que não pode descer descalça, apesar que criança autista que não gosta nem de calçar sapato nem de vestimenta. Só que precisa trabalhar também essa questão, porque ele vai crescer um adulto que não pode andar com sapato nem com roupa. Por isso que na infância tem que ser totalmente trabalhado, porque quando ele chegar na fase adulta, ele já vai estar muito bem preparado, né? E aí, criar pequenos problemas. Então, se é hora dele tomar banho, ele sabe que o shampoo dele é com amarelinho, bota o shampoo dele em outro lugar que ele consiga visualizar, mas que não esteja sempre no mesmo lugar. E, cadê seu shampoo? Não está ali não, cadê? E aí fazer com que ele busque o shampoo em outro local, né? Que você guardou. A sandália, troque às vezes os pés da sandália. Ou não está igual, cadê a outra sandália? E aí fazer com que pequenas coisas, mesmo, pequenas atividades que vai estimulando a ele a pensar e buscar tentar resolver, certo? Um filho da minha amiga está saiu das fraldas há pouco tempo, ele tem 8 anos, saiu das fraldas há pouco tempo. E aí, outro detalhe, tinha que ficar olhando ele 24 horas por causa da fralda. Porque se a fralda inchasse, né, que a fralda não tem um gel que suga, ele puxava, rasgava a fralda todinha e podia colocar na boca. Né? Aí você sabe que aquilo não é saudável, de forma alguma. Da mesma coisa de cocô. Se ele fizesse cocô, na mesma hora tem que trocar. Porque senão ele botava a mão na fralda, pegava e melava tudo. Porque a sensibilidade do toque, e se brincar, botava na boca. Então, assim, é extremamente cansativo, não é fácil. E aí ela contou um episódio que ela passou no shopping, que ela foi traumatizada, que ela foi no shopping com ele para comprar um presente de aniversário, que eles iam para o aniversário. E ela pegou só a carteira e desceu no Natal Shop para comprar esse presente. E aí ela disse que como não ia ser uma coisa rápida, ela só ia entrar na loja e ia sair, não levou a bolsa. Aí quando ela chegou na loja que escolheu o presente, que foi pagar, sentiu o cheiro de cocô. Aí ela disse que na mesma hora pegou nas 2 mãos dele e ficou segurando e foi falar com ele: não mexa que mamãe vai limpar seu cocô. Mas, né, você sabe que pode, é uma coisa que pode esperar, mas eles podem meter a mão, né? E aí ela, quando chegou no caixa, precisou soltar uma das mãos dele para abrir a carteira. Pois na mesma hora, ele botou a mão dentro da fralda, puxou e passou no chão e na carteira que tinha lá. Sim, ela ficou louca. E o pior, né? A pior parte não foi essa. A pior parte foi as pessoas que estavam ao redor dela. Que ninguém se ofertou para ajudá-la. Ninguém. Ela ficou desesperada, porque ela não tinha levado nada, ela estava só com a mão. A criança tinha feito aquele movimento todo. Como é que ela ia limpar aquilo ali? Aí o que ela fez? Tirou o calção dele, limpou onde ele tinha sujado o cocô e saiu afastando a criança toda suja de cocô. No frio, porque você sabe que no shopping tem ar-condicionado, né? Ela começou logo a chorar, nervosa, e foi-se embora. E as
de se ofertar para, não, deixa aí, vou chamar alguém para limpar, né? Vá com ele pro banheiro, que ajuda, que ninguém, né, se incomodou, ninguém teve um olhar humanizado para ajudar ela. Ela tem pavor de ir para uma tochão, porque ela disse que foi extremamente desumano que fizeram. Quando ela chegou dentro do banheiro, foi que a mulherzinha do banheiro perguntou se ela queria que ela fosse no carro buscar as coisas. Aí o que ela fez, não precisava, que ela lavou, a mulher ajudou ela a lavar ele, né, deu banho ele lá, botou a cuequinha de novo, como ele estava de fralda, melou só a fralda, né, botou a cuequinha nele e saiu afastando ele por dentro do shopping, só de cuequinha para ir para o carro. Mas isso é muito desagradável, minha gente. Existem muitas situações que a mãe e o filho autista passam. Então a gente precisa ter um olhar de empatia, porque a criança autista, ela não falta uma perna, ela não falta um olho, ela não falta um braço para a gente ver e já saber que ele é autista, não. Né? Muitas pessoas dizem, ai que menino mimado, ai que fora da educação, tá? Mas você não sabe se aquela criança, ela é do aspecto autista, não sabe, né? Então são várias situações que frustram, que maltratam, que fazem com que a sociedade fique ainda mais doentia quando a gente fala em empatia, né? Usa sua empatia, porque você não sabe o que é que aquela mãe sente quando está passando por uma situação dessa, né? Da mesma forma que professora, teve uma vez que eu desci com o Caio pro parquinho, aí tinha outras crianças lá, né? Aí quando as crianças viram ele correu até as crianças. E quando as crianças viram que era ele, as crianças correram dele. Eu me senti tão assim, eu não sou nem a mãe, mas eu me senti mal. Aí eu fui, peguei na mão dele, aí eu, vamos brincar com elas. Aí ele sem querer ir, né? Aí eu, vamos, Caio, vamos. Aí quando eu cheguei perto deles, estavam as outras crianças tudo jogando bola, aí eu fiz, Caio, pode chutar a bola uma vez? Aí uma disse, mas ele é autista, ele sabe chutar? Aí eu disse, ele sabe chutar sim. Ele tem perna. Aí ele pode chutar? Aí disseram, pode. Aí Caio chutou, ficou tão feliz. Tipo assim, mas eu me senti mal. Porque quando viram ele, correram. Isso. Tipo, e eu não sou nem a mãe. Eu fico imaginando a mãe passar por essas situações, né? E são eles situações de escola não querer aceitar. Tem escola que não quer aceitar, né? É verdade. Uma que tem um filho dela autista, foi para um aniversário no Game Station. O filho dela autista só gosta de brincar em piscina de bolinha. Pode ter o brinquedo que foi, ele não se agrada. O negócio era brincar na piscina de bolinha. E foi proibido, porque ele já tinha passado 3 vezes o cartão na piscina de bolinha. O rapaz de lá disse, não vai brincar mais não, porque como ele também brincava e pulava e fazia aquela festa toda da piscina, não, seu menino não pode brincar mais aqui dentro não. Gente, é necessário você andar com a blusa dizendo meu filho é autista, ou a criança com um nome autista, não é necessário, né? E aí ele fez um escândalo à criança, que ele queria brincar lá e não podia, porque o rapaz que estava lá disse que não permitia mais, porque já tinha passado 3 vezes o cartão lá para ele brincar. Então, se a professora, ele gosta, você vai fazer o quê? Né? Deixa lá brincando. Oi. Professora, isso, né? Isso quando a mãe ainda tem empatia de chamar uma criança autista para o aniversário. Porque tem mães aí de crianças normais que não querem. Por quê? Porque a criança autista não vai interagir da forma que ela quer. Porque a criança autista não vai tirar as fotos que ela quer. Porque tem criança autista que não come o que vai ter lá na festa. Então, poucas mães dos amiguinhos de Caio, essas coisas assim, tipo assim, se importa se ele come isso, se ele não come, às vezes nem convida. A mãe fica triste demais. Entendeu? Por quê? Porque ele vai querer ficar só lá, na piscina de bolinha, ou então descer lá no tamborgão que tiver, somente. Mas o resto ele não vai querer comer, porque ele não come bolo, ele não vai querer comer docinho, pipoca, nada. Já é tudo, por mais que seja um momento, mas só isso. Mas é um momento que ele gosta, que ele está se divertindo, né? Mas tem mães de filhos normais, né, entre aspas, que não querem, que nem convidam. Isso, já para evitar, porque acha que vai ser um problema, porque acha que eles vão bagunçar, porque acha que eles vão zoar, gritar, vão dar vexame, essas coisas. É verdade. Mas a gente tem que usar empatia. E vocês como cuidadoras, sempre que puderem, né, ensinar as crianças que vocês cuidam e também
caso for trabalhar com criança autista, sempre tentar também. Gente, é uma criança normal, com suas limitações, mas ele precisa estar ali na escola, brincar, participar do aniversário, o que ele puder e for permitido, for convidado, estimular assim para ser feito, né? Isso eles sentem, eles percebem, né? E aí a gente precisa trazer sempre o mais normal possível a vida dessa criança, transformar no mais possível, né? Foi aceito agora recentemente o filho daquele apresentador Marcos Mion, ele também é autista, e aí eles se juntaram aí e criaram uma lei que criança autista tem direito de ser preferencial. Então, onde vocês chegarem, vocês vão ver aquele lacinho todo coloridozinho, né, que é demonstrando que ali a criança preferencial tem vez, né? A criança autista tem direito a preferencial. Então, nos bancos do ônibus vocês vão ver, nas filas de banco, todo mundo que tiver assento preferencial, vocês vão visualizar que tem agora o lacinho do autismo, porque eles ganharam aí mais uma, né, oportunidade, porque vocês sabem que tem criança que é mais tranquila, mas tem criança que numa fila se estressa muito, e aí merece sim ter o direito de ter o preferencial, certo? Atitudes que devem ser evitadas: testar a capacidade da criança com perguntas com ordens, tomar sistematicamente a iniciativa, dirigir a ação à criança. Se eu pergunta, como é seu nome? Por mais que você saiba que ele tem dificuldade em falar, você não vai dizer, é Pedro. Espera ele dizer, se ele não falar e você lhe diga, meu filho, que seu nome é Pedro, olha a diferença. Do que eu dizer, o nome dele é Pedro. Deixa a minha criança pensar em querer dizer o nome dele, certo? Conversa em excesso. Essa conversa em excesso também pode atrapalhar. Quando você vai falar muita coisa perto da criança, automaticamente ela se desliga. E aí ela não vai entender. E aí é bem interessante essa série Atifical, vocês assistirem, porque vai ter muita coisa que eu estou falando aqui que vocês vão identificar lá. Então, por exemplo, expressões sociais. Ele, na série, conta tudo o que ele passou na infância e na fase da adolescência, que é o ponto principal que eles focam, né? E aí, na adolescência, ele se apaixona pela psicóloga dele. E aí, quando ele chega, ele quer arranjar uma namorada. Ele começou a trabalhar numa empresa como se fosse a Miranda Computadores, que é um nome de coisa de eletrônica. O adolescente, ele começa a trabalhar nessa empresa. Gente, ele é o melhor funcionário da empresa. Porque ele sabe tudo que acontece na empresa. Ele conhece muito bem os produtos. Ele estudou muito para poder entrar na empresa. Ele é um dos melhores funcionários. E lá ele fez amizade com um rapaz. E aí o rapaz, você tem que arranjar uma namorada, não sei o que, aquela coisa toda, né? Aí entra uma moça dentro da loja. Quando a moça entra, é muito engraçado. Aí ele diz, agora tu tem que paquerar ela. Quando ela olhar pra você tem que sorrir pra ela. Menina, quando a mulher olha pra ele, abre um sorriso assim, bem grande, assim, tem aquele sorriso bem estranho. Aí a menina, quando olha pra ele, um sorriso assim, a menina, na mesma hora vira, né? Ele não querendo ver. Aí ele chegou pro amigo dele e disse, não deu certo. Quando eu sorri, ela saiu. Aí ele disse, como foi que você sorriu? Aí ele, não! Gente, ele faz uma cara muito engraçada. Diminua 70% do seu sorriso. Aí foi afinando o sorriso. Aí, pronto, é esse sorriso que você deve ter. Aí quando ele vai paquerar a menina, ele vai diminuindo o sorriso para deixar no sorriso ideal. Então é muito engraçado. Vocês assistam, vocês vão gostar demais mesmo. Ele tem um tics e o tique dele é colocar uma liga no dedo e ficar, quando ele está muito nervoso, ele ficar sempre balançando nessa liga, né? Ele anda no ônibus, ele não gosta de escorar as costas dele no ônibus, porque ele não gosta do movimento do ônibus batendo nas costas dele. Então quando ele senta no fone do ônibus, ele já vai assim, com a bolsinha dele nas costas, ele não escora de jeito nenhum as costas dele no ônibus. Então são coisas que é muito legal da gente assistir, porque é muita realidade da criança autista e do adolescente também. Só que ele passa na faculdade, porque ele é muito inteligente, ele passa na faculdade. Onde tiver muito barulho, ele vai e coloca o fone de ouvido, ele já anda com aquele som grande, porque se tiver muito barulho, ele já bota o fone, porque o barulho irrita ele, então ele já bota o fone. E aí na faculdade, aulas é como aqui, é discussões. Não é igual à escola, que você vai e escreve, e a professora vai lá pra você e escreve também. Não é discussão, é como a gente está dando aula aqui. Só que se tivesse excesso, atrapalha a criança autista, ele não tem essa capacidade de aprender só com você falando rápido.
Aí o que é que ele faz? Ele arranja uma namorada que fala muito. E ele vai treinar essa habilidade de entender o que ela está falando. Então ela fica falando muito e ele fica escrevendo o que, é que ela está falando para entender o que eles estão falando, para ganhar a habilidade para ir para a faculdade. Então é muito engraçado. E quando aí ele conversa com ela pelo computador, até uma certa hora. Então, deu a hora dele dormir, se ele prestar atenção que passou da hora, ele nem se despede dela, ele só fecha o computador e vai embora se deitar. Gente, é muito engraçado. Vocês devem assistir. É muito bom mesmo. Mas é justamente o comportamento deles como santos. É dessa forma, bem sistematizado. É tudo ali na forma que eles já gostam de fazer. Dúvidas sobre o autismo? Professora, qual é o nome do filme? É uma série na Netflix, o nome é Atipical. Como? Atipical. Eu posso colocar no grupo. Vocês me cobram que eu vou lá e coloco o nome. Ok, professora. Atipical, é uma série. E Tá pra bom. quem gosta de assistir filme, eu acho que andou e mexeu, ele tá liberado, acho que até no YouTube. Eu gosto muito de série. Eu gosto Não muito. sei. Gosta muito de série, pois assiste, é muito bom. E pra quem gosta de assistir filme, tem o Farol das Orcas, que é baseado em fatos reais, de uma criança autista que A senhora manda o nome dos dois. É o quê? A senhora manda o nome dos dois. Pronto. Os dois séries. No Farol das Orcas, a criança é baseada em fatos reais. A criança ela não tem nenhum tipo ele não demonstra nenhum tipo de emoções. Aquela criança que é como se fosse o nível mais elevado. Ele não fala, ele não conversa, ele não interage, ele é muito na dele. Só que ele gosta do elemento água, gosta muito do elemento água, como também ele gosta do elemento água e ele é apaixonado pelas baleias orcas. Apaixonado. Então ele só consegue ter alguma reação, a criança vira assim. Mas ele só consegue ter alguma reação quando ele vê a orca. E aí quando ele via a orca na televisão, ele começava a se bater, ele começava a ficar um pouco demonstrando que ele estava feliz. Aí o que, é que a mãe dele faz? Abandona a vida dela todinha para seguir, para ir atrás de um local que só tem um rapaz que domina as orcas. Por isso que é Farol das Orcas. E aí vai atrás desse rapaz, para esse rapaz dar a oportunidade dele conhecer a orca pessoalmente. E é lindo, é muito emocionante. E é baseado em fatos reais. Aí é que é mais emocionante ainda. Porque a gente sabe que foi real e oficial. Meu marido disse que eu só assisto coisa de gente doida, só assisto coisa de doença, só assisto coisa de doido, só assisto essas coisas. Por isso que todo mundo que acontece na casa de menino, isso. Todos os profissionais. Neuro, fono, teórica terapia ocupacional, psicopedagoga, deixa eu ver o que mais. Todos os profissionais da minha trabalham com os pacientes. Todos. E eles fazem desamamentação? Boa pergunta. A questão do tratamento, gente. O tratamento pode ser baseado em uma equipe multidisciplinar. Vai trabalhar com fono, vai trabalhar com TO, que é a terapia ocupacional, vai trabalhar com a psicologia, com a psicopedagoga. É muita gente para trabalhar junto trabalhando tudo para trazer um resultado para a criança. Existem algumas situações que a criança precisa usar medicamentos, principalmente dependendo do nível daquele autismo. Então, os níveis mais leves não precisam. Mas, por exemplo, criança que se machuca muito, se bate, criança que você vê que está num nível muito elevado, aí entra o ação do medicamento. Mas tem muitas mães que não querem dar medicamento porque diz que não quer o filho dele robotizado, né? Não quer aquela criança robotizada que só faz aquilo porque o medicamento, só está daquele jeito que o medicamento está proporcionando aquilo, que é uma criança paralisada, né? Entre aspas. E aí não dá. Mas quando é em casa extrema, principalmente quando eles estão muito em crise, principalmente quando eles estão muito agressivos, aí entra sim a medicação para trabalhar com eles, certo? Mas muitos autistas não usam medicamento, é só com tratamento mesmo, com uma psicóloga, com o TO, com o fono, com tudinho aí para trabalhar. E é bem interessante a forma deles trabalharem, bem interessante mesmo com eles. Eles trabalham, a terapia que acompanha a criança autista é como se fosse treinando do zero uma criança. Então tudo eles vão fazer do zero, eles botam uma mesinha, a criança fica sentada num banco, você com o terapeuta no outro, e ele vai trabalhar com aquela criança ali na frente dele. Então,
Tem gente, ai, mas isso é muito feio a terapia da criança, porque você vê eles puxando o rosto, você vê eles tentando puxar atenção, porque eles perdem a atenção muito rápido. E aí o terapeuta tem que estar sempre puxando a atenção da criança. E eles só fazem alguma coisa se eles estiverem olhando para aquilo que eles estão fazendo, senão eles não se importam. Então, por exemplo, eles estão brincando com a bolinha, tem que dizer as cores. Aí você pegou a bolinha amarela, a criança está olhando para o lado, eles pegam com o rosto, direciona a imagem da criança para a bolinha amarela, para eles visualizar e dizer amarelo, né? Alguma coisa do tipo. Então, é como se eles tivessem, a minha amiga disse até que os familiares dela foram falando que quando ela foi fazer a terapia deles, você parece estar ensinando um cachorro, porque tudo que ele ia ter que ensinar a ele tem que dar alguma recompensa, né? Ela disse, sim, mas se essa terapia funcionar, não é melhor? Então, o povo dizia, você está treinando um cachorro, porque tudo que ia fazer tinha que dar alguma recompensa para ele sentir interesse em continuar, né? Mas é desse jeito que acontece a terapia ABA, que a gente chama, que é o estímulo do autista. Gente, voltando para cá, né? Nós temos aqui, agora vamos para o capítulo 4, vamos falar sobre esquizofrenia. Capítulo 4, página 25 do material de vocês, certo? Esquizofrenia. Alguém aí já ouviu falar sobre esquizofrenia? Não? Professora, eu já. Já? E aí, conhece alguém, alguma coisa do tipo? Já conviveu, já trabalhou? Não, eu não trabalhei não, e eu acho que eu não sei se eu conseguiria trabalhar, mas talvez porque, não sei, talvez eu fique com medo. Vamos falar sobre isso. Talvez é o medo, mas eu já conheci uma pessoa, eu não cuidei não, nunca cuidei não, mas eu já conheci, tipo, ela é bem normal, ela é normal igual a mim. Sim. Só que ela muda as feições às vezes, tem algumas marcas, algumas coisas de alguns acontecidos, e você, tipo, a melhor amiga dela tem que concordar com tudo que ela disser, pronto. Aí pronto. Você consegue lidar com uma pessoa assim, você aceitar, concordar com o que ela está dizendo. Eu acho que é isso. Vamos falar muita coisa sobre isso também. Muita coisa sobre isso. Tá. Alguém mais já conviveu com um esquizofrênico? Ou tem alguém na família? Meu marido tem. Seu esposo tem esquizofrenia? Não, é um primo dele. Sim. Mas só que eles são tão diferentes. Assim, a esquizofrenia dele, ele tem problema mental. Também, pode ter. Pode ter. E ele, Da mesma proposta também pode ter, certo? e eles são assim, professor, eles são as pessoas maravilhosas, mas tem as crises. Sim. E eles ficam agressivos. Eles ficam agressivos, eles ficam ficam assim, professor. Tipo assim, quando ele está em crise, é como se ele fosse uma pessoa louca. Eu sou. O psicólogo que ele fala. Vou chegar lá com gente. E tem filhos também, eles são bipolar, bate nos outros. Vamos falar sobre bipolaridade também. A minha avó, ela Esquizofrênica? Exatamente. Sim. E a mãe deles também são muito engraçados. Gente, o mais interessante é essas doenças psicológicas, tipo o autismo, a esquizofrenia, a bipolaridade, essas doenças que são da psiquiatria, o que faz a pessoa se desenvolver, até hoje, que a ciência aceita, é a questão genética, herança genética. Então, por exemplo, se você tem uma tia, uma avó, uma mãe que é esquizofrênica, você tem tendência a ter, ou seus filhos têm tendência a ter, porque é uma herança genética. Então, o autismo é do mesmo jeito. Existem várias fake news. Mãe que não fez o pré-natal, mãe que não tomou ácido úrico, mãe que não fez isso, mãe que não fez aquilo. Muitas vezes não é. Teve mãe que teve a sua gestação perfeita, né? E a criança nasceu autista. Mas dentro da família tem um esquizofrênico, tem um bipolar, e aí a criança pode sim nascer com uma deficiência, com um espectro autista, por causa que na família já tem, né, aí gerações que têm alguma patologia da psiquiatria. Da mesma coisa da esquizofrenia. A pessoa já nasce com essa doença ou Já. já tem um tempo? Professora, Mas brincadeira com o tempo. Oi, também. Oi. professora, a senhora falou agora da parte de bipolaridade, né? Aí eu tenho um sobrinho. Sim. Eu tenho um sobrinho, né, que ele tem
Três tipos de CID ele tem, né? Aí eu não estou lembrada agora quais são, mas ele toma uma medicação que serve também para esquizofrenia. Sim. Aí só que é da bipolaridade que ele tem, que é uma coisa que ele vai ter para a vida toda, que só vai ter controle. Não tem cura, na verdade. Você que tem bipolaridade não tem cura, você que tem esquizofrenia também não tem cura, tem tratamento. Isso, Não é isso? Isso, exatamente. Aí eu tenho um sobrinho que tem bipolaridade. Ele tem um déficit de atenção, como tipo, ele tem 11 anos com a mente de 5. Sim, sim. Aí a gente vai falar é devido à genética, tipo, na família por parte de pai que tem. Sim. Tem pessoas esquizofrênicas, né? E tem pessoas, o pai dele mesmo, eu acho que quando era pequeno, ele era autista, mas a família não entendia o que era isso, foi criado pela avó e ele cresceu. Mas até hoje, se você vê ele, você diz, esse menino tem alguma coisa. Sim. E é um homão já grande. Sim. Aí eu entendi aí, né, que pode ser da família. Bem que eu disse que era da família, mas por parte de pai. Herança genética. Eu esqueci de dizer um detalhe a vocês. Eu tenho quase certeza, eu tenho 99% de certeza que meu esposo é autista. Quase certeza absoluta, por vários comportamentos que eu tenho quando eu digo isso aí, ele está doente. Professora, voltei. Por quê? Porque ele tem muitas características do autismo. Então, por exemplo, meu esposo não gosta de mudança de rotina, não gosta. Professora? Oi. Voltei. Tá certo. O que foi que eu perdi? Ok, Gerlane. O que foi que eu perdi? Não sei, eu não sei nem como poder você sair. Mas seja bem-vinda novamente. Então, assim, tem muitas características do autismo. Então, mudança de rotina, a questão de alimentar, as pessoas são muito seletivas em alimento. Tem dificuldades em coisas bobas, mas em outras ele consegue lidar muito bem. Então, assim, na infância ele teve vários problemas respiratórios, que aqui também a criança tem muitas alergias, teve muito problema respiratório e teve dificuldade na alfabetização, né? Tinha dificuldade em fazer amigos quando era criança. Mas naquele tempo eu achava que era porque era tímido, porque era daquele jeito, não sei o que. Então, tudo aquilo que a mãe dele fala, mas que o bicho era muito doente. Não era, eu tenho certeza que já era as características do autismo. E aí hoje ele tem muita coisa do autismo, muita. Então, por exemplo, tem comida que ele só come de manhã. Se eu mandar, por exemplo, se cair, se eu fizer tapioca, melhor exemplo, tapioca tem que comer de manhã. Ele não come tapioca em nenhum outro horário, porque ele disse que não é característico. Não, isso não. O tapioca não combina com nada, só com o café da manhã. Então, é muito característico do autismo ter essas seleções, entendeu? Então, tem coisas que... Professora! Oi! Pois o seu esposo tem mesmo, viu, autismo, porque é desse jeito. Caio, se você fizer uma coisa com ele de manhã, não faça de tarde mais não, porque ele não aceita de jeito nenhum. Mas Eu não tô falando... bem características. É desse jeito, Aí como era antigamente, né? Aí deixou passar. Não é porque ele é assim, é porque ele é porque é o jeito dele. É igual o meu sobrinho, o outro sobrinho que eu tenho. Eu já pedi pra minha irmã levar ele no médico, porque eu acho que ele tem um pouco de autismo moderado. E ela disse que não, que é porque ele é assim, que ele é inteligente, que ele mexe no celular, ele joga. Eu digo, Sabrina, leva ele no médico, porque ele tem alguma coisa, ele mal fala. Ele não olha no seu olho, ele não olha no meu olho. Eu falo com ele não olha no meu olho. Agora sim, como eu estou falando para vocês, existem os níveis de autismo, né? E o autismo não é condenação de ninguém, não, né? Porque você tem um autismo que você vai, pronto, acabou-se o mundo. Não, minha gente. Tem tantas pessoas que convivem no nosso meio, que é autista, que é bipolar, que é esquizofrênico, que vocês não sabem. Tem tantas pessoas. Então, assim, basta ter conhecimento. Antigamente, que quase 30 anos atrás, talvez a minha sogra não tivesse esse conhecimento, né? Mas hoje em dia, eu convivendo, eu sei que tem, né? Então tem muita coisa que antes eu me estressava muito, hoje eu já não me estresso, porque eu até rio. Até fico sorrindo, porque eu sei que é característica do autismo. Então, por exemplo, senha de cartão, ele não odeia trocar senha de cartão. E é coisa às vezes boba, 2 dígitos, 3, 4 dígitos, né? Então, ele às vezes fica estressado porque eu mudei a senha do cartão, porque ele era acostumado com aquela senha. Então, assim, coisas simples e coisas, por exemplo, coisas maiores. Meu esposo é viciado em videogame. Ele aprendeu, ele sabe inglês muito bem porque ele aprendeu no
videogame. Então, eu até hoje pago curso de inglês, não dou investir para aprender e tenho muita dificuldade. Meu esposo fala fluente porque joga videogame. Então, assim, tem muitas características, né, que traz, mas também tem uma vida normal. Trabalha, se formou, casou, né? Tem consegue conviver normal, normal. Ele disse que eu só invento, eu fico dizendo isso porque eu fico assistindo essas besteiras. Você fica assistindo isso, por isso você fica dizendo isso. E se aposenta, ele desse jeito. Se aposentar, eu vou atrás. Se aposentar, eu vou atrás. Porque quando eu mando alguma coisa pra ele comer, ele, eu não gostei que você mandou. Aí gostou porque eu tenho outra mania de autismo. Aí, pronto, começou tudo, não sei o quê. Mas hoje eu não falo mais, né? Mas no início eu falava muito que ele era autista. Hoje em dia eu já me acostumei, já, né? Aquela coisa toda. Mas tem sim, tem alguns casos. Gente, a esquizofrenia, né? Existem vários assuntos, apareceram várias dúvidas aqui sobre a esquizofrenia, né? Sobre a questão da genética, como eu falei para vocês, todas as doenças psiquiátricas vêm de herança genética. Tem o pai, tem o avô, e outra coisa que eu preciso dizer a vocês, o avô do Lucas é bipolar, o meu esposo é bipolar. Então já é uma herança genética muito forte, né? Eu não sabia disso antes de me casar, talvez, eu não sei, né? Pra ser jeito. Talvez, agora já foi, né? Já faz 10 anos juntos, então já foi. Gente, e aí, é o quê? Tem mais jeito não. Gente, então a esquizofrenia tem a questão genética muito presente, né? E também existem pessoas que desenvolvem numa fase mais tardia da vida. Como também existem pessoas que desenvolvem a esquizofrenia muito jovem. Professor, então quer dizer que eu estou bem e eu posso desenvolver esquizofrenia? Se você tiver no seu DNA a herança genética, você pode sim desenvolver. Não quer dizer que a esquizofrenia ela nasce do nada, não é do nada. Alguma coisa deve ter ali, principalmente a herança genética. Então, tem crianças que já nascem esquizofrênicas, né? Porém, existem pessoas que depois de uma vida toda vão desenvolver esquizofrenia, né? Então, tem pessoas que passou a vida toda, casou, teve filhos, e depois, lá nos seus 40 anos, desenvolveu esquizofrenia. Surtou e virou esquizofrênica. Pegou a minha depois ela fez ligação e quis manter as crianças, né? Sim. Aí ela ficou. Aí ela disse que foi da ligação. Né? Mas não é, porque já foi já era. Minha mãe já tinha. Sua avó tem, então. Pronto, sua avó já tem, então já tem uma herança forte no DNA da família, né? Só que aí as pessoas buscam milhões de coisas para justificar. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem uma vida toda já completa e desenvolver esquizofrenia, tem muita gente que olha e diz, menina, sabe o que é isso? Foi na vida. Tem, fala assim, tem. Né? A pobre diz, menina, foi uma boazinha, trabalhava, casava, tinha filho, tudo direitinho, ficou assim. Isso foi na culpa, o povo brincava, né? Foi isso que nós, gente, não é. Eu falei pra vocês, da mesma forma que tem pessoas que desenvolvem desde ao nascer, tem pessoas que desenvolvem uma fase mais tardia. Mas isso é consequência do seu DNA. Você já tem aquela. Tá lá só adormecido a qualquer hora. Professora, tem gente que diz. Professora, Olha, tem gente que diz que foi depois do parto. Ela teve o primeiro filho. Isso. Aí depois do parto ela ficou assim. Foi depressão pós-parto. Aí ela ficou assim. Mas aí é um pivô, viu? A depressão, ela pode ser um estimulante para desenvolver esquizofrenia. Você já tem na sua herança. Passou por depressão, aquilo pode ser um pivô para ser estimulado. É uma chavezinha para abrir, certo? Então pode acontecer sim. E professora, misericórdia, porque disseram que eu tive. A depressão pós-parto? Sim, da minha primeira filha foi. Mas não é obrigatório. Pode ser um estimulante, entendeu? A pessoa vem desenvolver. Um exemplo, você já tem a herança dentro de você. Sua genética já tem essa facilidade de desenvolver. Aí você passa, por exemplo, por um trauma psicológico. Você passa por uma depressão, por alguma coisa que vai estimular ainda mais o seu psicológico, pode sim fazer com que você venha a estimular, a desenvolver a esquizofrenia, certo? E misericórdia. Mas você tem alguém na sua família que tem alguma patologia psiquiátrica?
Que eu saiba, não. Vou até perguntar se na do meu pai tem, porque na de manhã não tem, não. Pronto. Então relaxa, entendeu? Isso mais questões de família mesmo, né? Nossa família. Aí às vezes a pessoa tem a herança na família e ninguém vai desenvolver. Também pode acontecer, certo? Gente, a esquizofrenia é uma doença psiquiátrica caracterizada por alterações no funcionamento da mente. Então é uma questão que mexe com a região mental, toda a situação mental do paciente, que provoca distúrbios do pensamento, das emoções, mudanças no comportamento do indivíduo, além da perda da noção da realidade e do juízo crítico. Então aquela pessoa, quando ela desenvolve a esquizofrenia, ela vai ter que conviver o resto da vida dela com a esquizofrenia. Por quê? Não existe cura, existe tratamento. E aí eu vou explicar mais um pouco sobre esse tratamento, certo? E aí essa questão do pivô, né, que eu falei para vocês. Essa questão do pivô não é comprovada cientificamente. Cientificamente, por exemplo, a pessoa teve um trauma psicológico, depois disso desenvolveu a esquizofrenia. Mas, gente, é questões de vivência. Eu digo pela questão de vivência, porque eu conheço muitas pessoas que têm na família já alguém que tem algum traço, algum episódio, alguma doença psicológica, psiquiátrica, perdão, e depois de um trauma vivenciado, desenvolveu esquizofrenia. A pessoa já tem a herança do seu DNA e depois daquilo foi como se fosse um pontapé para a pessoa realmente desenvolver. É um gatilho, né? Um gatilho, exatamente. Era essa palavra que eu estava procurando. Eu tenho uma colega minha que o pai dela é pescador, foi pescador a vida todinho. Eles são de praia, moram numa praia, foi pescador a vida todinho. E ele, normal, casou, teve os filhos, que ele minha amiga, né? Teve tudo direitinho. Com uns 3 anos atrás, ele voltou da praia, né? E aí quando ele chegou em casa de madrugada, ele foi dormir e vizinho à casa dele tinha um rapaz que ele viu crescer. E esse rapaz se envolveu com coisas erradas e tudo, e foram lá dar uma surra nesse rapaz. Ele passou a noite toda escutando e não podia fazer nada. O rapaz apanhando, ele soltou aquele movimento todo, né? E aquilo para ele foi um trauma tremendo, porque ele conheceu o menino desde pequeno. E aí, depois disso, no outro dia, na madrugada do dia seguinte, ele saiu correndo pro quintal dizendo que tinha uma pessoa querendo matar ele lá no quintal, né? Sendo que não tinha ninguém. E aí ele começou a surtar, ter um surto psicótico naquele momento. Então, assim, até então ele viveu muito bem, mas ele teve, né, um gatilho para desenvolver, né? Acontece um estresse emocional, um momento que ele teve ali de se ver aquilo, se preocupar com aquilo e não poder fazer nada. Então, aquilo foi um trauma psicológico que ele vivenciou. Ciência comprova? Não comprova, mas existem muitos casos que falam sobre isso, né? Muitos casos de pessoas que, depois de um acidente, aquela pessoa ficou daquele jeito. Depois de uma depressão pós-parto, a pessoa ficou esquizofrênica. É comprovado cientificamente? Não. Mas relatos de pessoas, a gente também aceita, né? E fala, associa e traz aí algum resultado, né? E, porque as doenças psiquiátricas ainda tem muita lacuna. Ainda tem muita coisa para ser estudada. E a gente não sabe. A nossa mente é uma coisa que tem que ser muito trabalhada. E a gente não sabe. É complexo demais, né? Oi? É complexo demais. É demais mesmo. Então, a esquizofrenia, como eu falei para vocês, ela comete aí entre 0,6% a 3% da população mundial, certo? E aqui nós temos os sintomas da esquizofrenia. A esquizofrenia, ela passa por 2 momentos. Ela passa pelo momento agudo da doença, que é quando o paciente ele tem um surto psicótico, que é quando realmente aquela pessoa surta, né? E existe a fase crônica, que é quando a pessoa faz o tratamento e convive muito bem com a patologia depois daquilo. Só que existe mais estabilizada. Só que aí existe, Débora, algumas modificações que a gente vai falar sobre esses 2 momentos. O momento de quando ele está em surto e o momento quando ele está na fase crônica da doença estabilizada. No momento de surto, que é os sintomas positivos que a gente fala, estão relacionados ao surto psicótico caracterizado por delírios, o paciente começa a ter delírios, né? Surge quando a pessoa acredita vivamente em algo que não é real, como por exemplo que está sendo perseguida,
que alguém está querendo matar, que alguém não gosta daquela pessoa, aquele movimento todo de delírios mesmo que eles começam a criar na cabeça, né? Alucinações, os 5 sentidos ficam afetados, então eles começam a dizer que percepções vividas e claras de coisas que não existem, dizendo que tem gente falando no ouvido dele, que está vendo pessoas ali, né? Menina, olha, tem uma pessoa tem que dizer a mim que isso, e não tem, a gente sabe que não tem, né? Vendo. Chega assim, você fica assim, tão estressada com eles dizendo, fulano quer fazer isso, fulano olhou pra mim, ele fez esse sinal, ele vai me pegar, ele tem uma arma, ele vai me pegar. Isso. Então, isso é bem característico de quando ele está em surto, certo? E aí, alterações do pensamento, o pensamento fica confuso, de novo, o portador tem a sensação de que até os seus próprios pensamentos podem ser lidos. Então, eles falam, eu estou fazendo isso porque estão mandando eu fazer, entrar na minha cabeça, estão mandando eu dizer isso, estão mandando eu fazer aquilo. Mas esses sintomas aí é quando eles estão em surto psicótico. E eu costumo dizer a vocês que o paciente ele entra em surto no primeiro momento que ele desenvolve a esquizofrenia e quando ele não está fazendo o tratamento adequado. Porque se ele fizer o tratamento adequado, o paciente ele não passa mais por esse surto. Professora, eles são assim, tem família, tem tia, tem filhos que são assim, mas não admitem que são doentes. Não querem tomar medicação. Aí onde complica. Porque se ele não toma medicação, ele vai viver surtado. Então vai viver conversando dessas coisas, vai viver dizendo, ó, tá vendo? Ali, ó, quer me pegar. Quer me pegar, né? E isso é ruim pra conviver. Tá ali, ó, acha ele ali, ó. De momento de surto, ele pode estar matando a pessoa. Porque alguém está mandando matar, sendo que não existe, né? Eu já presenciei quebrando uma máquina de lavagem de chumbo e pontapé que tem um princípio dentro da máquina. Eu trabalhei com um rapaz, numa época, que o pai dele era esquizofrênico. Eu Sim. havia ligado para ele correr da casa, porque ele tinha entrado em crise, estava em crise, e estava lá quebrando a casa. Quebra. Já tinha batido na mãe dele, tudo. Professora Ingrid, bota esses slides aí antes, só pra me bater um print, aí eu posso tirar. Tá aí o slide, tá disponível para vocês. Não, é o outro, o antes Sim, desse. o antes desse, boto. Peraí. Só pra me fazer um print. Deu certo? Não, ainda não. Não, é esse que eu tô dizendo, é esse? Peraí. É esse, esse, é. Pronto. Só um momento. Então, pode ficar à vontade. Mas tem que tomar. Pronto, pode tirar. Tem que tomar a medicação, porque se ele não tomar, ele vai viver assim, nos sintomas agudos da doença, né? Vou aumentar mais um pouquinho. Como doido, você é um louco. Deixar no 20. Você está estressado. Vou deixar no 22, que aí deixa um clima mais pronto. Até eles disseram que eu e meu marido estavam querendo matar ele. Exatamente. E eles podem realmente querer fazer uma coisa com vocês, porque aquilo na cabeça deles é verdade, né? Ele disse assim para a mãe dele, a senhora está pensando que Francisca vem aqui, ela vem aqui, ela quer fazer o mal. Eles têm muita essa conversa. Tem, mas é verdade. Sintomas de esquizofrenia nos sintomas negativos, na fase crônica da doença. O paciente começou a tomar remédio, ele sai da fase aguda, ele sai desses delírios, dessas alucinações, dessa loucura toda, eles começam a... Eu costumo dizer que eles ficam muito robotizados, muito, é aquela pessoa bem aérea, né? O tratamento da esquizofrenia é a faixa preta, né? É sim. E aí, ó, o comportamento, o que acontece com esse paciente depois que ele começa a fazer o tratamento e aí fica estabilizado, não tem esse surto, né? Cognição comprometida e apatia, às vezes eles podem ter um comprometimento aí na questão da cognição e nos sentimentos, perda de vontade de realizar atividades diárias, como por exemplo tomar banho, agitar o cabelo, fazer as unhas, né? Porém, não se torna aquela pessoa agressiva. Quando está na base do medicamento, é uma pessoa que dá para viver tranquilamente. Certo? A mãe dele dá a medicação dele na comida, porque se for para ele tomar, ele não toma. Mas se você vir, compra ele também. Faz mais nada sua mãe? Sim, só Dentro da casa dela, não vai comida pra ela. Eles pedem, não Ela não tá? gosta de ninguém na casa dela, nem a gente
Não. E ela mora só? Ela é uma avó. Sim. E tem a minha irmã. Mas seu avô é lúcido? Ele cuida dela. Ele Porque cuida ela dela. não faz nada. Que bom que tem ele para cuidar dela. Mas é bem difícil. Quando eles não querem ajuda. A gente chegou lá, falou que a minha irmã saiu alta, ela disse, que sorriso é esse? É. Aí eu fiquei, não sabe deixar ela ver. É desse jeito. Ela cisma de custa dela, não fala. É, desse jeito. A alteração do afeto, então eles têm dificuldade em demonstrar os sentimentos e emoções. Então, por exemplo, é casado, tem filhos, e aí era um pai extremamente atencioso, carinhoso, mas eles podem perder todo esse carinho quando na fase crônica da Ela doença. não gosta da gente cheirar ela. É, exatamente. E quando eles estão fazendo tratamento, não sei se vocês já acompanharam uma pessoa que faz tratamento de esquizofrenia. Gente, eles ficam assim, zen. Zen. Se eles fazem o tratamento certinho, não passa medo. Ah, tem gente que fica cometendo na coisa, eles vão soltar, né? Mas eles vão soltar se a medicação não estiver fazendo efeito ou se não estiver fazendo o tratamento certinho. Porque se fizer o tratamento certinho, não vai passar por esses momentos de surto, certo? A medicação está controlando todo o sistema aí da cabecinha daquela pessoa. Então, ó, elaboração de frases e pensamentos incoerentes. Então, eles podem ter essa desorganização mental, falar coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, e hoje vai explodir a terra. Tá saindo cachorro de dentro do mar. Então, coisas que não tem muito a ver, não. Orientação mental aí nas conversas, né? Então, pode acontecer na fase crônica da vida aí desse paciente. Eu não sei quem é. Vocês andam muito aqui na cidade, no centro da cidade? Tem um modo de andar aqui no centro da cidade, vocês? Não sei se vocês têm esse hábito, mas aqui no centro da cidade existe um rapaz que é esquizofrênico. Que antigamente ele andava com uma roupa do Natal Cap, uma camisa do Natal Cap e uma calça que ele enchia, eu não sei se é de saco, se era de roupa. Ele ficava com o chapéu de palha na cabeça e era visto uma roupa que ele, eu não sei se é de pano ou é de saco que ele enchia. Chega no Natal assim, vendendo Natal Cap para na cidade. Já viu? Já viu da Braila ali? Ele é esquizofrênico, quando eu mexer ele está em surto. E ele fala sozinho, né? Fala. E quando tá no surto, às vezes quando ele tá no surto mesmo, ele fala tão rápido que não tem. O endereço a gente foi deixar naquela padaria umas 3 semanas atrás, eu e as meninas já aqui. Lava com sabão, Mariana. Ele tava em surto, ele tava já sem a roupa do Natal Cap, sem vender Natal Cap, com um chapéu no chão e dando help. Ele fala tão rápido, quando tá em surto, aí ele fala tão rápido, acelerado, que você não consegue entender as palavras. Ele não pedindo real para colocar lá e fica para cima e para baixo andando perto do chapéu, né? Então, provavelmente ele estava em surto psicótico. E aí tem muito cuidado, né? Porque a gente não sabe se ele vai ser agressivo ou não. E aí a gente tem alguns cuidados aqui para conviver com esse paciente em crise. Ouvir o paciente, falar apenas o necessário, nada de ficar puxando conversa com o paciente, porque o que você falar pode ser utilizado contra você mesmo, certo? Não contra-argumentar, o paciente está falando uma coisa, você, não é assim não, nunca, jamais faça um negócio desse, viu? Não retrucar, não desqualificar, isso vai fazer nada, não sei o que, não façam isso. Propor atividades de relaxamento e ocupacionais, chamar para fazer uma atividade física, uma caminhada, um exercício que ocupe mais aí a mente dele. Evitar o estresse, auxiliar no cuidado do sono, tem pacientes que trocam aí o sono e a gente tem que ter cuidado, informar o médico e o psiquiatra que acompanha ele. Observar os efeitos de um remédio, às vezes o paciente pode entrar em surto porque o remédio está fazendo efeito e aí precisa ser orientado. Evitar interações medicamentosas com outras substâncias, levar o paciente frequentemente ao psicólogo. Existe aqui em Natal e nos municípios o CRA, que é o Centro de Reabilitação Adulto. E o CRA ele dá toda essa assistência para o paciente que é esquizofrênico também. Então, por exemplo, o pai da minha amiga, eles são do município de Ceará-Mirim, a praia de Ceará-Mirim. E ele vai 3 vezes na semana fazer encontro lá no CRA. Então é muito importante o paciente ter essa convivência de buscar aí também ajuda com outros profissionais e não ficar só na medicação, certo? Levar o paciente frequentemente ao psicólogo, criar uma rotina saudável, evitar o isolamento social e praticar atividade física, certo? São um dos pontos positivos que a gente deve trazer para a rotina desse paciente. Dúvidas? Não? Próxima aula a gente vai falar sobre encomprese e enurese. O que é isso, professor?
hiperatividade, TDAH, transtorno do déficit de atenção. Vocês estão percebendo que durante aqui essas aulas é muita informação legal, que não pode faltar. Então não faltem as aulas. Deixa aqui minha frase para vocês. Não espere o futuro mudar a tua vida, porque o futuro é a consequência do seu presente. Então, é o quê? Sim, vai tirar foto? Então, ó, faça tudo hoje, porque amanhã você colherá o que você planta hoje, certo? Deu certo? Às vezes a luz do curso fica encandeando, né? Professora, Oi. me diga uma coisa, essa aula está sendo gravada? Tá. Sim, porque eu perdi um pedaço, aí depois eu vejo. Ok. Obrigada. Nada. Professora, Oi. já posso sair da aula? Peraí, tenha calma, eu vou me despedir de vocês. Ave Maria, que agonia. Eu vou dar uma moça pro meu paciente, mulher. Gente, ó, tenham calma aí. Deixa eu só dizer um recadinho pra vocês. Alguém vem pra Sexta Mais? Sexta Mais vai falar sobre direitos do consumidor. Vocês que são consumidores, sabem o direito de vocês? Não, então vai ser a aula da Sexta Mais. Vai ter manhã de 9h30 e vai ter à tarde. Alguém tem interesse de vir? Não. Deixa eu fazer a chamada para liberar de vocês. Como vocês sabem, esse módulo, como eu falei para vocês semana passada, não falta, tem muita informação importante para a carga de vocês mesmo, a carga profissional de vocês. A Dina, eu coloquei. Ana Karina. Tô aqui. Ana Karina. Não. A Josefa entrou. Débora eu coloquei. Francisca Coelho eu coloquei. Francisca Raimunda eu coloquei. Gerlane de Lima. Coloquei. Aqui, professora. Aí, deixa eu ver aqui. Ivanete. Ivanete. Você falou semana passada, não foi? Que houve? Matson coloquei. Mata aqui, tá? Vou por semana pra você. Marciana coloquei. Maria Silvana coloquei. Maricélia coloquei. Raimunda de Eu aqui, coloquei. professora, vou final de semana. Regina de Souza. Reginalda coloquei. E Severino também coloquei. Vamos na semana, professora. Deixa eu dizer aqui a vocês. Vocês merecem parabéns. Foi 100% hoje. Próxima semana conto com vocês novamente, viu? Tchau. Bom final de semana. Tchau, professora. Bom final de semana. Tchau. Bom final de semana. Tchau.